a questão, a gente ia fazendo uma revisão sobre o que vocês deram na aula. Então, acredito que aí já resolva as dúvidas, tipo, em geral, sobre o AD. E aí, qualquer coisa é só mandar no chat ou só falar no microfone também, que a gente vai estar aqui para tirar dúvida. Pode tá interromper a gente a qualquer momento, tranquilo. É, só falar. Eu vou estar apresentando, então eu não vou conseguir ver o chat, mas qualquer coisa a Ana lê para mim ou pode abrir o microfone. Eu vou olhando. Podem falar. Aí espera um pouco mais entrar gente ou pode começar, gente? O que vocês Vai acham? projetando. Eu acho que pode. Vai começando, quem for entrando vai acompanhando, não tem problema não. Tá bom. Tá dando para ver? Tá. Tá assim? Perfeito. Uhum. Então, eu e o Adriano somos do 5º período, né? A gente vai corrigir com vocês o terceiro AD. Então, vamos para a questão 1, pode pôr aí. Né? Os fármacos podem produzir respostas sem interagir com receptores fisiológicos associados a ligantes? Então, gente, vocês que responderam, quem não respondeu AD também, o que vocês acham? Podem, não podem? Pode responder no chat. Ok, ninguém vai responder. Podem. Muito obrigada. É isso, então pode passar, Adriano. Pode. Então, sim, a resposta é sim, eles podem. A maioria dos fármacos, eles vão realmente interagir com receptores para poder fazer a ação deles. Mas a gente tem várias exceções. Entre eles, a gente pode falar dos fármacos que se ligam a transportadores, parede, membrana celular, genes, enzimas e outras coisas. Um exemplo que a gente tem de ligantes que se ligam a enzimas são os anticolinesterásicos. Vocês vão aprender mais para frente em enérgico, né? Mais sobre ele. Mas eu vou dar uma resumidinha. Nessa imagem dá para ver. Esses anticolinesterásicos, eles vão bloquear a enzima acetilcolinesterase. Então, vai ser assim. Vai liberar a acetilcolina na fenda sináptica, que são essas bolinhas amarelas, e ela vai fazer o efeito se ligando ao receptor. Para encurtar esse efeito, para poder também reciclar essas moléculas de acetilcolina, a gente vai ter a acetilcolinesterase, que é a enzima que vai degradar a acetilcolina. Então, um fármaco que bloqueia essa enzima vai fazer o quê? Vai aumentar o tempo de ação da acetilcolina nessa fenda sináptica, nesses receptores. Então, é isso que ela faz. Resumindo. Deu para entender? Tranquilo? Deu sim. Deu para entender. Então, eu queria perguntar uma coisa, porque eu coloquei um exemplo que eu acho que estava na aula, mas eu queria confirmar se o clavulanato também é assim, porque eu entendi que ele se liga direto à enzima. Então, ele também não é direto com o receptor, né? Sim, ele também é um exemplo. A gente tem vários exemplos na aula, o Pedro fala, né? Tem o que bloqueia também a ECA, né? Que é o captopril. E tem esse que você falou também, ele também faz isso. Ele vai se ligar a beta-lactamase. Ele vai se ligar bloqueando essa enzima. E esse vai ser o que gera o efeito daquilo. Tá correto mesmo. Obrigada. Outro jeito deles causarem efeitos também é através das propriedades fisicoquímicas do fármaco. Por exemplo, os antiácidos, você toma um antiácido e ele logo vai neutralizar o ácido do seu estômago. Ele não precisa se ligar a receptor. Então, essa foi isso. Alguma outra dúvida sobre essa questão? Não? Então, vamos para a próxima. Então, gente, a gente vai ver a questão B agora. O enunciado é: alguns importantes fatores normalmente interferem na produção de uma determinada intensidade de resposta consequente
a interação do fármaco ao receptor específico. A número 1 é definir concentração eficaz e se dar fatores podem interferir com a mesma. Alguém quer dar sua resposta, o que botou na hora de fazer o ED, ou quer que eu parta logo para a explicação? Eu botei que é tipo a concentração de fármaco no qual 50% dos receptores estão ligados a ele. Exatamente. Então, vou partir aqui. Concentração eficaz, ou CS50, é a concentração mínima do fármaco necessária para que se obtenha 50% da atividade. Ou seja, ele tem que chegar, se ele tem a eficácia máxima, a concentração eficaz. Essa medida vai ser quando estiver em 50%. A gente pode chamar de CS50, pode relacionar também com a constante de dissociação. E essa constante de dissociação seria essa equaçãozinha aqui, que é a concentração da droga livre vezes a concentração do receptor sobre a concentração do complexo droga-receptor. E uma relação importante, todos esses conceitos que vocês vão ver agora, nessa parte da farmacologia, quer dizer, quase todos estão relacionados. Se um é maior, o outro menor. E uma coisa que a gente pode relacionar é quanto menor a concentração eficaz do fármaco, mais potente ele é. Porque se eu preciso de uma concentração menor desse fármaco para obter 50% da atividade, quer dizer o quê? Que ele é uma droga, que essa droga é uma droga mais potente, certo? Alguma dúvida? Ou pode passar? Me fala aí. Nada no chat também, acho que pode seguir. Vou passar então. Não, eu tenho uma dúvida, desculpa. É que eu estava procurando se tinha uma pergunta sobre isso, mas eu acho que não. É que eu não entendi muito bem o conceito de potência. Se é diferente de afinidade e por quê. Então, é diferente. Afinidade eu vou falar, eu acho que é a próxima questão, se eu não me engano. Potência, tipo... Quer dizer, vou começar pela afinidade. Afinidade... posso explicar daqui a pouco? Tem uma questão que é só sobre afinidade e aí eu consigo, tipo, distinguir certinho para você e clarear sua mente. Pode ser? Claro, com certeza. Então tá bom. Eu tô com uma dúvida também. Tá, pode falar. O Barata tinha falado que ele botou que é quando o fármaco tá ligado a 50% dos receptores. Aí você falou que tava certo. Aí também, mas na resposta tá 50% da atividade. Tipo, é a mesma coisa isso? Sempre que tiver ligado ao receptor, vai estar produzindo a atividade? Então, isso vai depender se ele é um agonista total ou parcial. Por exemplo, se eu tenho um agonista parcial e ele se liga ao receptor, 100% dos receptores, ele não vai obter a eficácia máxima, porque ele não tem uma atividade intrínseca igual a 1. No caso, se eu tenho uma atividade intrínseca igual a 1, ele vai ser um agonista total, e aí sim ele vai conseguir essa eficácia máxima. Tá. Então eu não entendi, tá certo? A questão dos 50% dos receptores não tá... Porque eu também tinha posto isso. Posso complementar aí, o Adriano? Por favor, Pedro, pode sim. Então, eu acho que aí resolve a dúvida dela. Ele falou correto. Talvez solucione a tua dúvida, que é a seguinte: pegando um antagonista, que é o próximo coisa que o Adriano ia explicar, foi a pergunta da afinidade. Se você relacionar com a eficácia, o antagonista ele tem eficácia nula. Ele não tem eficácia em relação ao receptor. Eu fazia antigamente uma analogia com o antagonista, que você está numa festa, e aí você foi solteiro ou solteira para a festa. Você terminou o seu relacionamento passado, tá recente. Aí você chega na festa, quem está lá? A pessoa que você está afim, a nova pessoa, ele ou ela, mas só que tem, na mesma festa foi convidado o teu ex ou tua ex. Então tá lá. Então, e aí entra os conceitos de afinidade, de eficácia, e entra o conceito de agonista e antagonista. Então você, com o teu novo objetivo, seria essa... você quer ter uma eficácia ali, uma ligação, então você seria um agonista daquele receptor novo que você quer interagir. Mas o que faz o teu ex ou tua ex? Ele está ali para empatar, né?
Ele não está ali para ajudar em nada. Então ele está bloqueando, ele não vai ter eficácia em você. Você não quer mais nada com ele ou com ela. Tá entendendo? Então ele só está ali para impedir uma nova aliança, digamos assim. Nossa, agora apareceu Liga da Justiça. Mas tudo bem, vocês entenderam. Tá ali para perturbar aquela nova possível interação sua com um novo parceiro ou parceira, entendeu? Então, no caso, o antagonista, ele não tem eficácia. Eu vou deixar o Adriano falar, porque ele vai explicar sobre a afinidade e depois a potência. Mas vai lá. Obrigado, Pedro. Aí agora, falando sobre os fatores que podem interferir com essa concentração eficaz, nós temos fatores tanto farmacocinéticos quanto farmacodinâmicos. Em relação aos farmacocinéticos, nós temos alteração na metabolização, pode ser inibição ou indução enzimática, que vai fazer com que esse fármaco não seja metabolizado, ou que ele seja metabolizado mais rapidamente, então isso vai alterar a concentração, e também complicações renais que vão, como está escrito, alterar a excreção, e isso vai afetar a concentração também, porque esse fármaco não vai ser excretado, ele pode ser reabsorvido. Agora, falando dos farmacodinâmicos, dos fatores farmacodinâmicos, nós temos, por exemplo, associação com outras drogas. Quando eu tenho o que a gente vai explicar depois, que é o sinergismo, associação de drogas. Se eu tenho uma droga A e eu tenho uma droga B, e as duas têm a mesma função, eu posso reduzir a concentração de uma por conta do efeito da droga B. Então, essa droga A vai se tornar mais potente, porque eu vou precisar de menos droga dessa droga A, para que eu obtenha aquele efeito desejado. E também nós temos o contrário, que seria a competição com agonistas, com antagonistas, perdão. Essa competição, como o próprio nome diz, com antagonistas competitivos, nós vamos ter a relação da seguinte forma. A partir do momento que eu tenho um agonista sozinho, ele vai ter tal concentração eficaz. E quando eu começo a botar no meio antagonista competitivo, eu vou começar a precisar de mais agonista para obter aquele mesmo efeito, porque esses sítios alvos, sítio ativo, vai estar sofrendo com essa competição. Foi? Foi. Então tá. Aqui eu botei esse gráficozinho para exemplificar essa concentração eficaz. E, por exemplo, nós temos aqui essa curva da droga B, e aqui está a marcação de 50% da concentração eficaz. E aqui a droga A, C e D. Aí eu queria só perguntar, ver se alguém quer responder, com base nisso, nessa concentração eficaz, quais são o mais potente e o menos potentes, comparando com base nessa concentração eficaz. Alguém quer falar? Acho que o menos potente seria o B, né? Não, então, ao contrário. Isso. Errei. Ó, isso daí confunde. Não, acontece. Isso aí confunde completamente, porque, se eu tenho uma concentração menor para obter esse efeito de 50%, quanto menor a concentração, quer dizer que eu vou ter uma droga, um fármaco mais potente, certo? Que eu vou precisar de uma quantidade muito menor. Aí, se você pega o D, se você segue aqui o gráfico, a gente vai ver o quê? Que precisa de uma dose muito maior se comparada com a droga B. Então, ele vai ser menos potente e vai ter uma concentração eficaz maior, certo? Faz sentido. Fechou? Mas Oi. então, um fármaco ele pode ser mais potente que o outro, mas menos eficaz. É isso? Calma. Isso. Exatamente. Tá. Igual esse aí da imagem mesmo. Você pode ver que ele é mais potente porque você precisa bem menos concentração dele para fazer 50% do efeito dele. Mas a potência dele máxima, a eficácia, quer dizer, máxima dele é menor do que a dos outros. A eficácia a gente mede A eficácia a gente vê pela o máximo resposta. que ele atinge ali no gráfico. Aqui. O ponto Isso. máximo que ele atinge. Tá vendo? Por ele exemplo, é menorzinho. Por exemplo, se você compara a droga A, C e D, se você seguir aqui, vamos botar que eles estão numa mesma reta aqui em cima, eles têm a mesma eficácia, independentemente da potência deles. No final da história, eles têm a mesma eficácia, entendeu? Isso vai alterar, se a resposta é mais rápida, se precisa de menos droga ou mais droga para obter aquele efeito.
Foi? Ficou claro? É porque eu acho que o outro gráfico é mais fácil de entender. Tá ligado? Então, eu vou... Que... Ó. O linear. Acho que é linear o nome, não sei. Ah, sim. Que é tipo uma... Eu não sei explicar, mas... Linear é o nomezinho que tá lá. Aham. Ah, tá. Só que esse é mais usado, esse logaritmo. Esse aqui é mais comum. Tanto é que É, peguei Ah, esse bota da log Samsung, aí. tem vários gráficos desses. log complica tudo pra Não, gente, né? Não Tranquilo. pode ser fácil, não vai ser o linear que vai ser o mais usado, é o logarítmico que vai ser usado. O linear faz muito mais sentido pra mim. Mas não tem jeito. É que vocês vão ver mais quando vê gráfico de curva dose-resposta, é logarítmico, ou semilogarítmico, na verdade, não adianta. Uhum. Mas resumindo, gente, quanto menor a concentração do fármaco que você precisar para dar 50% do efeito dele, mais potente ele é. Porque você precisa de pouquinho para já dar o efeito dele, metade do efeito. Mas, em questão de eficácia, a gente olha, até onde vai o máximo da curva, para poder comparar as eficácias. A gente vê até onde a curva equilibra. Tipo, vira uma reta aqui, sim, basicamente. Isso aí. Eu vou passar para 2, então. Conceituar afinidade e descrever como pode ser avaliada. Alguém quer dar a resposta que o botão é D? Ou quer que eu passe? E... Eu tinha colocado que a afinidade é a força de ligação entre o fármaco e o receptor. Mas aí a minha dúvida era que se a afinidade é isso, por que é diferente da potência? Mas não sei se pode ser que esteja errado também. Então, potência e afinidade estão diretamente relacionadas e a força da ligação influencia também. O que eu vou falar agora é que a afinidade é o grau de interação entre o fármaco e o receptor. Só que nós temos algumas coisas que alteram essa afinidade. Por exemplo, como está aqui citado, aqui embaixo, o tamanho do fármaco, o formato e a carga elétrico-molecular. Se eu tenho, por exemplo, um receptor assim, e eu tenho um fármaco que ele entra aqui exatamente, ele vai ter uma alta afinidade por conta disso. O formato, o tamanho, se é equivalente ao receptor, se a carga elétrica está favorável a essa ligação. E como você mesmo falou, isso está relacionado à força de ligação. Até o exemplo que é mais citado é que quando nós temos a ligação covalente, nós vamos ter uma afinidade máxima, porque a gente vai ter uma relação de irreversibilidade, porque como essa ligação é de afinidade máxima, ele não vai soltar, e vai ficar como se fosse depois inutilizado por conta dessa irreversibilidade. Foi sua dúvida? Não, comparar com potência. Ah, tá. Eu vou botar aqui. Aí é determinada pelos tipos e quantidades de ligações estabelecidas e é inversamente proporcional ao KD. O KD está relacionado à potência e aqui eu botei uma colinha. Por exemplo, quanto maior a afinidade dele, quanto mais ele se liga, quanto mais forte for essa ligação, maior é a potência dele, porque, por exemplo, se eu tenho um fármaco que se liga muito bem, eu não vou precisar de tanto fármaco assim em quantidade, em dose, para poder obter aquele efeito. Então, ele é mais potente. Se ele é mais potente, eu tenho um KD menor. E KD menor é que ele se dissocia menos, essa é uma relação inversamente proporcional. Se ele se liga muito bem, ele vai se dissociar pouco. Foi? É só a diferença de conceito. Foi, eu acho que eu entendi, sim. Eu tenho uma dúvida em relação a esse conceito de irreversibilidade. Tipo, o fármaco ele vai ficar ligado ao receptor de forma covalente, ele não vai se soltar. É irreversível para sempre. Mas, tipo, depois o fármaco não vai ser excretado, ele vai ficar no corpo para sempre? Não, então, depois esse receptor vai ser degradado e aí ele é reversível até nesse tempo de minha vida do receptor. Aí depois vai ser produzido mais receptor no local, entendeu? E esse complexo receptor-fármaco ligado de forma covalente vai ser degradado, eles dois juntos, entendeu? Só que, por exemplo, se fosse um fármaco que tem um tempo de minha vida mais curto, que não é reversível, ele vai ser degradado mais rápido, vai ser metabolizado e excretado mais rápido. Esse, no caso, ele vai ter que esperar esse complexo receptor-fármaco ser degradado em conjunto, entendeu?
Entendi, mas é que depois eu acho que na aula ele fala sobre dependência, né? Que, tipo, geralmente esses fármacos que têm ligação covalente vai diminuindo o número de receptores e, tipo, vai precisando de mais droga para fazer mais efeito. Aí, tipo, esses receptores, eles vão ser sintetizados depois? Bom, pode explicar. Pode falar. O que acontece assim, quando essa ligação covalente com o receptor, é aquilo, vai ficar inutilizado. Mas é aquela célula, se for uma célula que ainda produz proteína, faz síntese de proteína, ela vai produzir novos receptores, vai jogar aqueles fora e produzir novos, para poder voltar ao seu funcionamento normal. O que acontece é diferente, às vezes, é igual nas plaquetas. A inutilização do receptor com ligação irreversível e a plaqueta ela não consegue produzir novos. Então, você tem que... ela só volta a funcionar quando você produz novas plaquetas. Pode acontecer isso, mas na maioria das células ele vai degradar esse receptor que está inutilizável e produzir novos receptores que estão bons para usar. Deu para entender? Sim, obrigado. Pedro, é isso mesmo? Assim, tá? Não, vocês estão falando certo. Quando tem essa ligação, eles são metabolizados e eliminados no conjunto, porque quimicamente aquilo ali é difícil de dissociar, né? Uhum. É uma ligação entre os átomos muito forte, então dificilmente aquilo vai conseguir dissociar. Então o metabolismo vai ser em conjunto. E aí vai depender, um exemplo também é inibidor de bomba de prótons, que é omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol. É ligação covalente com a bomba de prótons no lumen gástrico. Então só vai produzir ácido de novo quando você tiver nova síntese de bomba. Então o efeito dura uns dias. Você acabou de tomar, você está fazendo uma terapêutica para qualquer coisa. Sei lá, que você tem úlcera, você tem doença do refluxo, sei lá, alguma coisa. Está com refluxo, você tem alguma coisa que faz uso de inibidor de bomba. Aí faz lá terapêutico, pode ser semanas, pode ser 4 semanas, 5 semanas. Está fazendo terapia para... oh, meu Deus. Gastrite, Helicobacter pylori, né? Tá fazendo lá, tem presença da bactéria. Aí vai lá semanas, dependendo de se tem úlcera intestinal, duodenal, se é gástrico, vai fazer semanas de uso. Acabou de fazer, não para o efeito imediato. Aquilo vai permanecer alguns dias, porque são os dias para você ressintetizar novas bombas e começar a produzir ácido de novo, entendeu? Então isso demora um tempinho, não é rápido. Para essas substâncias, a Ana deu o exemplo da plaqueta, mesma coisa, ainda mais plaqueta não tem núcleo, então demora a produzir não tem como ressintetizar COX, que é a inibição lá do acetilsalicílico, então tem que produzir novas plaquetas, aí demora, então você não pode ter um processo, sei lá, você vai ao dentista, você não pode fazer uma extração no dente tomando recentemente aspirina, porque vai ter o risco de sangramento, você não vai ter plaquetas, pode ter uma diminuição, plaquetopenia, e aí você, consequentemente, não vai conseguir produzir uma resposta favorável no caso de estou dando o exemplo do dentista, uma coisa mais simples, né? Mas é isso, demora um tempinho. Na questão que o Daniel falou da dependência, aí não necessariamente é uma ligação covalente. A dependência e alterações de resposta, não só na dependência química, mas, por exemplo, vocês vão ver na farmacologia adrenérgica. Quando você tem muito estímulo de um receptor, a tendência do corpo, uma via de sinalização ela é estimulada muito constantemente, a tendência do corpo é o quê? Eu tenho que frear essa estimulação. Como é que eu posso frear? Uma das formas coloca os receptores para dentro. Internaliza receptor. Aí tem uma via de beta-arrestina. Vocês vão ver na parte de adrenérgico. Não vou adiantar, não. Mas tem umas vias que diminuem a expressão daquele receptor. Isso acontece também na dependência. Mas não é necessariamente porque vai ter só ligação covalente. Pode ter, pode não ter. Entendeu? Foi isso aí? É temporário, professor? Hã? Por exemplo, cafeína. É temporário? Aí é que pega. Da cafeína,
olha só, o que aí é uma parte muito que eu gosto pra caramba. Me lembro até daquele personagem do Poderoso Castiga. Gosto pra caramba. É isso. Vai depender. Teve uns dias atrás um amigo meu, já formado e tudo, ele estava me perguntando sobre as vias, né? Alterações de plasticidade sináptica. Então, isso vai depender da dose, do tempo de uso, da sensibilidade do organismo. Porque uma vez que essas vias se adaptam, essa interação com os receptores, a internalização desses receptores e a alteração... A Ana mostrou a figura ali do início da acetilcolinesterase com a acetilcolina. Então, isso tudo, à medida que o corpo ele tem que achar um equilíbrio para a presença daquela substância. Se aquilo ali permanece por muito tempo, ele vai adequar aquela via à presença da substância. Então, por muito tempo. Aí, deixei de usar a substância, aquela via está adaptada. E aí você pode não conseguir mais reverter, o corpo pode não voltar à homeostase inicial que ele tinha, entendeu? Isso depende de muitos fatores. Não dá para dizer, a substância A, por exemplo, cafeína. Depende do indivíduo, depende da quantidade aí no caso, a cafeína, do tempo de uso, entendeu? Tem muito fator. Então, em geral, a grosso modo, está usando muito, numa dose alta, vai ser difícil. A via geral vai consolidar de uma forma nova, numa nova homeostase, que para você refazer, às vezes é impossível. Ou muito difícil, né? Todo mundo entendeu? Isso é bom pra caramba, rapaz. Farmácia é um troço que, putz. E aí? Vamos lá, pode seguir aí. Pode. Vamos. A A3 é definir atividade intrínseca e eficácia. Alguém quer falar o que botou na hora de fazer? Cara, eu entendi que a atividade intrínseca é justamente quando o fármaco conecta ao receptor e aí o receptor tem algum, tipo, ativa ele, tem uma mudança conformacional para fazer o efeito intracelular. Exatamente. Aí vamos lá. Atividade intrínseca é exatamente o que o Barato falou, capacidade de um fármaco tem ativar o receptor, promovendo alterações conformacionais, de modo a gerar uma ação específica. E essa atividade intrínseca ela pode ser graduada de 0, se a atividade intrínseca for igual a 0, obviamente sem atividade intrínseca, ele vai ser classificado como antagonista. Se é entre 0 e 1, ele é classificado como agonista parcial, e se é igual a 1, é um agonista total, com atividade intrínseca total. Como vocês podem ver que está aqui embaixo, vocês podem fazer uma correlação entre atividade intrínseca e eficácia, porque naquele gráfico anterior, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, por exemplo, se eu pego um gráfico da mesma... eu tenho um gráfico depois aqui, fica mais fácil de visualizar. Dá para relacionar essa atividade intrínseca com eficácia. E eficácia é essa capacidade de gerar efeito. Então, se eu tenho eficácia máxima, o que isso quer dizer? Que eu tenho atividade intrínseca máxima, igual a 1. No caso. Então, quanto mais eficaz, maior é o efeito do fármaco. Foi mal? Foi alguma dúvida aí? Foi? É aí que você mede, no caso, se o agonista vai ser total ou parcial? Exatamente isso, exatamente. A gente vai regular, vai graduar ele por conta da atividade intrínseca. Se ele é total, vai ser atividade intrínseca igual a 1. Se é esse caso aqui, ó, que é entre 0 e 1, ele é um agonista parcial. E se a atividade intrínseca dele é igual a 0, ele é um antagonista. Entendeu? Entendi, valeu. Foi? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Eu acabei confundindo o conceito de atividade intrínseca com o que o professor falou sobre atividade basal, que ele falou, acho que do agonista. Ai, tem algum nome, agonista inverso, eu acho. Então, isso daí eu já vou explicar rapidinho. Tá. É na próxima questão, tá bom? Tá bom. Aí, se você continuar com a dúvida, eu posso repetir ou tentar explicar de outra forma, tá bom? Que aqui agora, 4 é conceituar agonista total, parcial e antagonista, que é o bloqueador.
como a gente falou na questão anterior, os agonistas são fármacos que vão se ligar a um receptor, vão gerar essa modulação no receptor e vai desencadear uma cascata de reações, e a graduação desse agonista é de acordo com a atividade intrínseca dele. Ele pode ser total, parcial, pode ser classificado como agonista inverso, que foi o que você perguntou, e também pode ser o alostérico. O agonista total, como eu disse, a atividade intrínseca igual a 1 vai ter a eficácia máxima. O agonista parcial é quando está entre 0 e 1. E o agonista inverso é quando, por exemplo, o receptor sozinho, sem ter nenhum ligante naquele receptor, ele por si só já tem, como você disse, uma atividade basal, ele já tem uma própria atividade intrínseca a ele, sem ligar nada a ele, sozinho. Ou seja, quando eu ligo um agonista inverso, ele não vai ser ele é diferente de um antagonista. Por quê? Porque ele não vai bloquear ali, ele vai inibir a ação daquele receptor. Se eu só bloqueio, ele não ia ligar mais nada, só que ia continuar com aquela atividade dele, entendeu? Se eu conecto um antagonista em um receptor que é um receptor com atividade intrínseca inerente a ele, eu não vou estar inibindo, eu vou estar bloqueando a capacidade dele de se ligar a um outro agonista, entendeu? Eu vou manter aquela atividade. Só que se eu ligo um agonista inverso, eu vou estar acabando com aquela atividade, eu vou estar inibindo a atividade daquele receptor. Onde que isso ocorre no corpo? Essa atividade basal de um receptor? Então, um exemplo de cabeça, assim, eu não lembro. Se a Ana ou o Pedro souberem explicar, eu realmente não me recordo agora. Eu também não lembro de exemplo de agonista inverso. Tem receptores estaminérgicos do tipo 1, que são os receptores estão envolvidos com respostas de vasodilatação, prurido, a coceira, né? Que, aliás, são receptores vizinhos aos receptores da dor. Os pruriginérgicos são a via, ela é paralela àquelas vias da dor que vocês estudaram em fisiologia. Entendeu? Então é um subtipo de receptor que ele tem propriedade agonista inverso. Aí, no caso, a gente tomaria o remédio para diminuir essa sensação, né? Isso aí. Não adianta um antagonista. Você tem que dar um agonista inverso, porque esse subtipo de receptor H1, por exemplo, ele tem subtipos. Vocês vão ver, colinérgico também vai ter uns subtipos de receptor muscarínico, e não são todos os subtipos. Você pode ter receptor H1 expresso, sei lá, no pulmão, que não apresenta essa característica, mas o expresso no vaso sanguíneo tem, entendeu? Então tem subtipos e localizações específicas para alguns desses subtipos. Valeu, obrigado. E agora, o que ficou por último são os agonistas alostéricos. Esses agonistas alostéricos, eles vão se ligar a um sítio alostérico do receptor e vão alterar a conformação do receptor, só que positivamente. Ele vai o quê? Vai aumentar a afinidade de algum agonista para aquele receptor, vai aumentar a atividade, vai potencializar a ação do complexo receptor-fármaco. Aí, agora, vamos falar dos antagonistas. Antagonistas. Só um minuto, rapidinho. Quem estava com dúvida, tirou a dúvida sobre a atividade basal? Tá, eu ia só perguntar outra coisa. Então, a gente chama atividade intrínseca aquilo que a gente falou, da capacidade e tal, e esse a gente chama atividade basal, não chama atividade intrínseca. Tipo assim, atividade intrínseca... pode falar, Pedro. Não, na fisiologia, se vocês pegarem Guyton, Bernoulli-Levy, eles vão chamar de atividade constitutiva. Entendeu? O termo que eles costumam usar na fisiologia é atividade constitutiva do receptor. Fala, Ana, pode ir. Não, pode falar. Eu ia falar, só repetir aquilo, que são coisas diferentes, né? A atividade basal do receptor, a atividade intrínseca é quando ele liga e muda a conformação para fazer uma atividade ali, para fazer algo ali. Entendeu? Exatamente. Entendi. Essa constitutiva que o Pedro falou, e que a Ana complementou também, é uma coisa inerente, tipo, já é uma característica desse receptor. E a atividade intrínseca é a capacidade que aquele agonista tem
em gerar uma atividade no receptor, entendeu? Desencadear uma resposta com base nisso. Mesmo que seja uma resposta de inibir a atividade já basal. Pode Exatamente. ser uma resposta positiva, negativa. Mas tem que ter uma resposta. Exatamente, tem que ter. E aí, falando dos que não tem, a gente vai falar dos antagonistas, que são fármacos realmente bloqueadores. Eles vão se ligar no sítio e vão bloquear. Como já foi dito, a atividade intrínseca é igual a zero, e por conta disso, nós temos essa segunda frase aqui, que é, como o Pedro já mencionou anteriormente, ele tem potência, ou seja, eu consigo atingir o objetivo dele com determinada dose, só que ele não tem eficácia, porque eficácia está relacionada à atividade intrínseca. Ou seja, eu não tenho eficácia porque ele não induz resposta, que está diretamente relacionado a isso aqui. A atividade intrínseca dele é zero, então ele não induz uma resposta, ele simplesmente bloqueia aquele sítio. Vocês prestaram atenção no que o Adriano falou? Importantíssimo isso que ele falou. Todo mundo entendeu isso aí que ele disse? É um dos fundamentos dessa parte inicial da farmácia. Se entendeu isso aí, vai embora. Fala de novo aí, Rico. Vai lá, fala aí, Adriano. Como o antagonista é um fármaco que ele se liga ao receptor e ele não induz resposta, ou seja, ele não tem atividade intrínseca, a gente fala que ele não tem eficácia simplesmente pelo fato dele não induzir essa resposta. Só que como nós temos o efeito que a gente objetiva usando ele é bloquear. Se eu atingo esse objetivo, que é bloquear, eu vou ter uma potência, porque eu vou precisar de tanta concentração daquele fármaco para atingir aquele bloqueio. Então, nós falamos assim que nós temos potência e não temos eficácia, entendeu? Potência está relacionado basicamente à dose e eficácia está relacionado a essa resposta que ele gera. Como ele não gera resposta alguma, a atividade intrínseca dele é zero e ele não tem eficácia. Foi? Tranquilo, faz sentido. Foi? Então, pegando os antagonistas, nós temos algumas classes. Nós podemos ter os competitivos e os não competitivos. Competitivo seria, por exemplo, eu tenho um fármaco, eu tenho um agonista e um antagonista. Ambos se ligam no sítio-alvo, no sítio ativo daquele receptor. E eles vão disputar entre si para ver quem vai ligar lá. Ou seja, eles são competitivos. E os não competitivos, nós temos dois, que são os alostéricos e o irreversível. O alostérico, ele vai se ligar em um sítio diferente, vai se ligar no sítio alostérico, que é um sítio diferente do sítio-alvo, e vai alterar a conformação daquele sítio. Ou seja, ele vai alterar o encaixe para um agonista. Então, com isso, ele vai alterar negativamente, ele vai gerar uma dificuldade daquela ligação e vai reduzir a afinidade que aquele receptor tem pelo fármaco, pelo agonista. Porque, por exemplo, se eu tenho um encaixe assim e o fármaco assim, vai se encaixar bem. Só que se eu boto assim, ele não vai ter mais o mesmo encaixe, não vai ter mais o mesmo formato e com isso vai alterar a sua afinidade. E aqui no irreversível, eu botei um asterisco do lado, porque dependendo do autor, ele fala que pode ser competitivo ou não. Só que eu botei como não competitivo, porque para mim faz mais sentido. Porque, por exemplo, de início, o antagonista irreversível, ele vai ter essa competição com o agonista, vai estar aqui o agonista e o antagonista irreversível. Vai ter essa competição. Só que a partir do momento que esse antagonista irreversível se liga ao receptor, ele não vai soltar. E com isso acaba a competição. Não existe mais competição a partir daí. Aí agora eu botei alguns gráficos, algumas tabelas aqui para facilitar a visualização disso. Nós temos aqui essa curva aqui, A. Essa curva A é a droga isolada, o agonista isolado. Vocês podem ver que o encaixe aqui é exatamente o do receptor. Quando eu ligo A, quando eu administro A e B, como está aqui, não sei se vocês conseguem ler, é o inibidor competitivo, é o antagonista competitivo. Ou seja, eles têm o mesmo encaixe aqui, como vocês podem ver, e eles vão disputar esse encaixe. Só que, por exemplo, como eu disse antes, quando eu tenho um inibidor competitivo, eu não vou alterar a eficácia. Vocês podem ver que a resposta final ela é a mesma.
Só que para obter essa resposta final, eu vou ter que aumentar a dose. Vocês podem ver que a dose começa a ser administrada aqui e obtém a eficácia máxima aqui, mais ou menos. Vocês estão vendo a seta? Dá para ver. Tá. Aí, por exemplo, quando eu administro A mais B, que é o agonista com o antagonista, essa curva dose-resposta é deslocada para a direita. E quando ela é deslocada para a direita, eu estou afetando o quê? A potência, porque antes eu precisava dessa concentração aqui para obter 50% da minha resposta. Agora, com o antagonista, por conta dessa competição, eu vou ter que aumentar a dose do agonista e, com isso, eu vou aumentar a concentração necessária para obter 50% dessa resposta. Gente, qualquer dúvida ao longo da explicação, só interromper, tá bom? Pode falar. Eu não entendi muito bem esse gráfico. Não? Não, porque para mim não faz sentido que a eficácia continue sendo a mesma. Porque então, o antagonista não pode ter mais afinidade do que o agonista? Meio que quem ganha é quem tem mais quantidade, assim, tipo, se você colocar um monte daquele primeiro, o outro vai ser insignificante. Então, ele vai conseguir fazer e ligar todo mundo para ele fazer o efeito total dele. Por isso, a eficácia não muda. Então, por exemplo, se eu tenho 10 receptores, e eu tenho 10 agonistas e 10 antagonistas. Vai rolar uma competição ali. Agora, por exemplo, se eu tenho 10 receptores, eu tenho 10 antagonistas ainda, só que eu tenho 1000 agonistas, você concorda que vai ser muito mais difícil do antagonista conseguir se ligar? Até por conta dessa quantidade, é muito mais fácil, como tem uma concentração muito maior de agonistas, ele se ligar a esses receptores, rolando uma competição, certo? Tá, entendi agora, obrigada. Então, essa eficácia, por conta disso, você pode ver que ele desloca só para a direita. Deslocando para a direita, ele vai aumentar a dose. Aumentando a dose, ele vai estar diminuindo a potência, até porque para ele obter essa eficácia máxima, que é a mesma, ele vai precisar de uma concentração maior. Foi? Foi, obrigada. Nada. Aí, no caso aqui da curva A e C, A mais C, seria a administração de um agonista e um ativador alostérico, que seria um agonista alostérico, que o quê? Ele aumenta a eficácia. Ele se liga e vai, não sei, ele vai botar no formato ainda mais perfeito, vai melhorar essa ligação. Melhorando essa ligação, ele vai permitir que o quê? Que essa eficácia seja maior, porque vai gerar uma resposta maior. E no caso da curva A mais D, seria a administração do agonista com um inibidor alostérico, um antagonista alostérico. Como vocês podem ver, ele se liga aqui em outro receptor, o receptor alostérico, e esse receptor alostérico, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma mudança na estrutura do receptor, na estrutura do sítio ativo para aquele agonista. Ou seja, se eu tenho, como eu disse, se eu tenho aquele encaixe assim, e ele se encaixava aqui perfeitamente, a partir do momento que eu faço assim, ele não vai se encaixar mais da mesma forma. Então, essa eficácia que antes era obtida por conta da ligação agonista e receptor, não vai ser a mesma, entendeu? Aí vai ter essa queda da eficácia, porque essa ligação e essa afinidade não vai ser a mesma que a original, que é inicial, por conta dessa alteração alostérica. Por isso que nesse não importa a quantidade de agonista que você pôr, você pode pôr uma concentração altíssima que a eficácia vai mudar, porque mudou o sítio de ligação. Exatamente, o aumento da concentração não vai alterar muito, não vai alterar em nada, na verdade. Aí agora, aqui, eu peguei essa situação separada, que essa daqui é exatamente a dúvida que você teve agora há pouco. Ah, mas se eu administrar um antagonista competitivo, não vai alterar a eficácia? E aqui mostra que não, porque, por exemplo, aqui nós temos somente o agonista isolado. Ele vai fazer essa curva aqui. Quando eu administro o agonista com um antagonista competitivo, eu vou aumentar essa concentração necessária para obter 50% do efeito, que está aqui, está mostrando aqui, ó, aumentou, teve esse aumento de concentração. Só que aqui a curva continua a partir daqui, porque, por exemplo, chega um estágio
que essa concentração de antagonista, ela não quer dizer nada, que foi exatamente o que eu mostrei aqui antes. Tipo, vai demorar um pouco mais, mas vai chegar na mesma eficácia final por conta desse aumento dessa quantidade de agonista. E nesse segundo gráfico, mostra a situação, a relação do antagonista não competitivo, que seria essa queda da eficácia, essa queda do efeito do agonista, simplesmente porque ele dificulta essa ligação, ele diminui a afinidade. E aqui nós temos uma... Ah, teve alguma dúvida? É que, parando para pensar assim, eu fico pensando que, por exemplo, apesar de ser não competitivo, se for um antagonista alostérico reversível, se você aumentar tanto a dose do agonista, como por ser reversível, esse antagonista, não tem como chegar a 100% da eficácia, não? Então, não vai ter como, porque, por exemplo, a partir do momento que eu altero esse sítio ativo do meu receptor, eu vou estar diminuindo a afinidade, certo? Diminuindo a afinidade, eu não vou conseguir mais ter o mesmo efeito que eu teria se fosse uma afinidade de 100%. Então, esse efeito vai cair porque essa ligação entre agonista e receptor não vai ser feita eficazmente. Posso completar? Pode. Eu só queria falar também que, igual, apesar dele poder ser reversível, não tem ninguém competindo com ele, então para que ele vai sair dali? Daquele lugar. Então, ele vai continuar modificando o sítio de ligação, porque ele não é competitivo com ninguém, apesar dele ser reversível. Entendi, faz sentido mesmo. Obrigadão. Nada. E só um detalhe a mais desse gráfico B aqui, é que é o seguinte, o antagonista não competitivo, ele altera somente a eficácia. Ele altera a eficácia aqui. Só que a concentração eficaz dele, a quantidade de droga que eu preciso administrar para obter 50% do meu efeito vai ser a mesma. Ou seja, vai continuar, a potência não alterada, o que altera é a eficácia dele. E aqui nós temos... alguma dúvida? Eu fico com uma dúvida. Nesse agonista não competitivo, né? Eu tinha notado isso, que a eficácia diminui sem alterar a potência, porque não tem alteração na afinidade. Mas aí eu não entendi, porque parece que a potência diminui pelo gráfico, né? Não, então, se você for ver, é porque fica meio ruim de ver, porque aqui não tem número, não tem nada e tal. Mas a concentração que está relacionada à potência, você tem que ver aqui por baixo. Tipo, aqui é como se fosse o ponto de 50% e aqui o ponto de 50% desse gráfico, seria o meio, entendeu? Por mais que seja ruim de visualizar, é equivalente a 50%. Tipo, a reta aqui, ó, esse traço aqui, está no mesmo ponto equivalente, entendeu? Entendi. Então, peraí. Ele... É porque diminui a eficácia, então, mas a dose para chegar a essa mesma... A nova eficácia, ela é a mesma? Eu fico com essa dúvida, tipo... Porque se diminui... Pode falar. Exatamente. Vai reduzir a eficácia, ou seja, ele não vai conseguir atingir aquela atividade que ele conseguia antes, com aquela resposta que era a que a gente queria antes, ele não vai conseguir. Ele vai atingir uma resposta menor. Só que, para eu conseguir metade dessa nova resposta menor, que é o que o antagonista não competitivo permite, eu vou precisar da mesma quantidade do fármaco, do agonista. Foi? Entendi. Então não diminui. Agora eu entendi. Foi. Obrigada. Nada. E aqui eu botei uma relação entre agonistas parciais e totais. Só que vai ficar melhor exemplificado. Vou passar para o próximo slide e eu retorno nisso para explicar algumas coisas. Um exemplo que nós temos na relação dos benzodiazepínicos é que o agonista parcial, se administrado em conjunto com um agonista total, ele pode atuar de uma forma antagônica, assim, digamos. Porque, por exemplo, aqui agora, eu estou administrando só o agonista total. Só o agonista total. A atividade intrínseca 1 vai ter resposta máxima. E com isso, eu começo a administrar também um agonista parcial, que tem uma atividade intrínseca,
menor que 1 e maior que 0, vai estar nesse intervalo. Ou seja, eles dois vão estar lá administrados juntos, eles vão estar competindo juntos. Então, se eu administro um agonista total e um parcial ao mesmo tempo, eles se ligam ao mesmo receptor, eles vão rolar uma competição e o que vai acontecer? Essa resposta total que eu obtive com o agonista total, eu não vou conseguir mais, porque vai ter parte dos receptores se ligando ao agonista parcial, então essa atividade vai reduzir. E isso fica visível nesse gráfico C aqui. Por exemplo, de início, eu estou administrando aqui ó, o componente do agonista total. Esse quadradinho aqui, ele está só sendo administrado agonista total. Quando eu administro só o agonista total, eu obtenho, aqui no triângulo, uma resposta total. Quando eu começo a administrar o agonista parcial, essa atividade vai reduzindo. Por quê? Porque vai rolar essa competição e como o agonista parcial não tem atividade intrínseca igual a 1, ele não vai gerar essa resposta máxima. E isso é uma coisa importante para a gente ver, que é um caso citado no Katsung, é o a buprenorfina, que ela tem um ponto positivo por conta disso e um ponto negativo por conta disso também. O ponto positivo é que, por possuir um efeito mais fraco ou parcial, em geral, ele é mais seguro que a morfina, pois produz menos depressão respiratória no excesso de dose. Isso é uma coisa positiva, que a gente tem um controle mais fácil, mais seguro de regular e tal. Só que a questão negativa é que é efetivamente antianalgésica quando administrada em combinação com fármacos opioides mais eficazes e pode precipitar uma síndrome de abstinência em pacientes dependentes de opioides. Ele gera essa pseudo-anti-analgesia porque se eu precisava ter aquela atividade de 100% do agonista total, eu não vou ter, porque vai gerar essa competição e vai diminuir a atividade em conjunto dos dois fármacos. Vocês conseguiram entender? É porque é meio confuso mesmo. Mas alguém fala aí, por favor. Pode ser no chat também. Pode explicar de novo essa parte, eu fiquei confuso. Tá. Isso aqui é só uma comparação. Por exemplo, se eu tenho um agonista, um fármaco que tem 100%, tem uma atividade intrínseca 1, máximo. E eu tenho um, sei lá, 0,6. Vou botar assim só para facilitar. Se eu tenho um com atividade intrínseca 1, outro com 0,6, e eu administro os dois juntos, que eles se ligam ao mesmo receptor, quando eu junto os dois, ele não vai ter uma eficácia final máxima, por conta dessa atividade intrínseca do que tem 0,6, certo? Quem que pediu para continuar? Certo? Entendeu essa parte? Então, por exemplo, sim, se antes eu queria ter uma resposta máxima e eu estou administrando essas duas drogas, tem essa diferença de atividade intrínseca, eu não vou obter essa resposta máxima, porque está rolando essa competição e, como está mostrado no gráfico aqui, vai ter essa queda da resposta total. Foi? Foi, eu não consegui entender nesse exemplo da buprenorfina. Ah, entendi. É porque, por exemplo, se eu administro só a morfina, eu vou ter um efeito maior. Se eu administro a morfina e a buprenorfina, Pedro, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode interferir, por favor. E se eu administro esses dois juntos, eu vou diminuir essa atividade máxima, ou seja, eu vou ter uma coisa mais segura, não vai ser uma atividade muito extrema, assim, digamos. Foi? Que é para isso que é feito o uso clínico de agonista parcial. Quando você tem a necessidade de usar uma substância, conseguir o efeito dela, mas por alguma característica do indivíduo, você não pode ter um efeito pleno, porque você pode levar a consequências, outras alterações fisiológicas que podem comprometer mais o quadro, entendeu? Aí você opta por um agonista parcial, por exemplo, ele está dando exemplo ele falou da morfina, buprenorfina, então vamos supor, opioide pode levar a uma alteração respiratória, dependendo da dose, dependendo do indivíduo, tarará. Às vezes você não pode correr esse risco de ter algum comprometimento respiratório. Então você faz o uso de um agonista parcial, que o risco é bem menor do que se você usasse
e você vai conseguir o efeito próprio do opioide que você precisa para a situação e sem correr o risco de chegar, se fosse, por exemplo, uma droga agonista total, você poderia chegar a um risco maior de ter uma alteração respiratória negativa. Você não tem como você correr esse risco ali. Você faz uso na mão, se você tiver a mão, um agonista parcial, entendeu? Entendi, mas aí no caso você usa só o agonista parcial ou você combina os dois para ter esse efeito de redução da resposta? Depende. Eu estou dando um exemplo se você optasse por um ou por outro. Pode ter situação que você precisa de um e de outro. Aí depende. Depende da substância, depende do que é, enfim. Entendeu? Todo mundo entendeu? Pode seguir aí. Isso daí, como o Pedro falou, vai variar muito paciente para paciente, de situação para situação. Aí vamos seguir então. Aqui, gente, eu botei esse gráfico aqui só para exemplificar como é a atuação do agonista inverso. Vocês com certeza já viram isso aqui. Só que, por exemplo, o antagonista, ele gera resposta zero. Ele vai continuar, por exemplo, eu tenho um receptor aqui, o receptor ele vai se ligar e vai gerar um bloqueio. Ele simplesmente bloqueia o receptor. Então, a eficácia dele, como foi dito antes, é zero, porque ele não gera uma resposta. Vocês podem ver aqui, resposta é 0%. O agonista parcial, ele vai gerar algo que seja maior que zero e menor que os 100%, ou seja, ele vai gerar algo por conta da sua atividade intrínseca, que é maior que zero e menor que 1. Então, vai ficar nesse intervalo. E o agonista total vai ser uma atividade de 100%. E no caso, lembrando do agonista inverso, ele vai gerar essa resposta negativa. Se o receptor tem uma atividade basal, uma atividade constitutiva natural dele, esse agonista vai se ligar e vai bloquear, não vou nem usar o termo bloquear, ele vai anular esse efeito, ele vai inibir esse efeito do receptor. E agora, só para acrescentar, não é nem parte da questão e tal, mas como faz parte do conteúdo, eu botei aqui a parte dos sinergismos, de interação entre medicamentos. Que nós temos 3 tipos, sendo o primeiro efeito, segundo ação e terceiro potenciação. O sinergismo é uma associação de drogas que é importante porque, por exemplo, se eu tenho uma droga A e eu preciso aumentar a concentração dessa droga A para obter um efeito, só que eu preciso aumentar tanto que se eu aumento esse tanto, eu vou estar passando da concentração tóxica mínima. Por exemplo, eu tenho esse teto aqui, eu posso usar até aqui. Se eu passar, eu vou estar tendo efeitos tóxicos não desejados. Ou seja, se eu tenho que passar aqui para obter esse efeito, o que eu faço? Ao invés de subir essa concentração, eu mantenho aqui e eu administro uma outra droga que vai obter esse mesmo efeito, que somados vão atingir essa nova demanda do paciente. Aí nós temos 3 tipos, que é o efeito, é o sinergismo de efeito, que é quando substâncias distintas, obviamente, atuam em receptores distintos, e o seu efeito é o mesmo. A droga A se liga ao receptor 1, droga B se liga ao receptor 2, a resposta do receptor 1 e do receptor 2, desencadeada pelas drogas, vão se somar, porque vão ser a mesma resposta. O sinergismo de ação são drogas distintas. Droga A e droga B se ligam ao receptor 1, e ambos vão ter essa ação somada. Uma coisa, gente, que quando eu estava estudando eu tive muita dúvida mesmo, eu até perguntei na aula, foi que, tipo, se eu tenho um receptor 1 e eu tenho uma droga A e uma droga B e ambos se ligam a esse mesmo receptor, não ia gerar uma competição? E não gera, porque são sítios de ação diferentes. Droga A se liga em um sítio diferente da droga B. Então, não gera essa competição e, por final, culmina nessa resposta somada da droga A e da droga B. E o caso que eu já falei mais cedo, que é o sinergismo de potenciação, quando uma substância aumenta o efeito da outra. Por exemplo, a amoxicilina ela é degradada pela beta-lactamase da bactéria, por ser um beta-lactame. Então, a gente administra o clavulanato, que é um inibidor de beta-lactamase. Inibindo essa beta-lactamase, a amoxicilina poderá, assim, degradar a parede celular bacteriana. Aí, alguma dúvida, gente? Pode prosseguir? Eu tenho uma dúvida no sinergismo de ação. Uhum. Sempre um receptor, ele só vai fazer
uma ação, tipo, ele é um receptor que ele só faz uma coisa, e aí ele tem mais de um sítio que ativa essa mesma coisa que ele faz, é isso? Então, pode falar. Eu ia falar que... Foi mal, pode falar. Fala aí, fala. Não, agora deixa você. Tá. O fármaco ele vai se ligar a esse receptor e, tipo, esse receptor ele é específico para tal função. Tipo, o fármaco A vai se ligar ao receptor e vai gerar tal resposta. Por exemplo, se for um receptor de canal iônico, vai gerar a passagem de sódio, vai gerar a saída de potássio. E assim vai ter essa resposta. Ele vai induzir uma resposta específica, entendeu? E, tipo, mais de uma droga pode se ligar a ele gerando o mesmo efeito, que é esse de ação. Agora pode falar, Ana. Eu ia confirmar isso só. É exatamente o que você falou. Ele vai fazer um efeito e duas drogas diferentes vão ligar em sítios diferentes para fazer aquele mesmo efeito. Isso que dá o sinergismo também de ação. Tá bem, obrigada. Foi a dúvida? Nada. Mais alguma dúvida sobre isso, gente? Ou pode passar para 3? Eu fiquei com uma dúvida. Tá. Desculpa. Sinergismo de efeito. Mas, não, acho que foi. Era a toxicidade, mas o que é tóxico seria a dose da droga e não o efeito, né? A resposta celular. Isso, é que eu posso usar duas drogas. Entendi. Exatamente. Tipo, você tem que lembrar que a janela terapêutica tem duas marcas. A janela terapêutica, para funcionar o remédio, ela tem que estar acima da concentração mínima eficaz e abaixo da concentração mínima tóxica ou concentração máxima eficaz. Se ele estiver dentro dessa janela aqui, ele vai ter o efeito que eu quero. Só que, por exemplo, se o paciente... Vou criar uma situação hipotética. Se o paciente está tendo... Ele precisa de uma dose mais forte, porque o efeito tem que ser mais forte naquele momento. E se ele administrar aquela droga acima, ele vai ter esse efeito tóxico. Ou seja, eu posso administrar duas drogas, mantendo essa primeira droga entre essas duas marcas, e não ultrapassando essa concentração mínima tóxica e obtendo o mesmo efeito, o efeito desejado que eu queria ter, que eu teria, tipo, aumentando a dose só do primeiro, só que sem ter o efeito adverso, por conta desse aumento excessivo da dose de uma droga só. Eu me embolei um pouco para falar, mas qualquer dúvida eu repito. Não, entendi, foi sim. Entendeu? Obrigada. Uhum. Então tá. Nada. Mais alguém? Acho que já dá para ir para... Vou passar, então. Então, vamos para a última. A C, ele pede para a gente descrever a participação dos receptores para a produção de uma resposta farmacológica, exemplificar cada um deles. Vamos lá. Pode passar. O primeiro que a gente vai ver é o receptor intracelular. Pode passar também. Então, como ele já diz, né, o nome, ele é localizado dentro da célula, no citoplasma. E então, para isso, o ligante dele vai ter que atravessar a membrana plasmática. Então, ele tem que ser suficientemente lipossolúvel para poder atravessar essa membrana plasmática. Aí, o exemplo que eu dei aqui são hormônios de esteroides. Tem outros também, mas o que eu estou ilustrando aqui é esse. Então, ele é lipossolúvel. Vai atravessar a membrana plasmática, se ligar ao receptor, e quando acontecer isso, o receptor vai carregar ele lá para o núcleo, e lá ele vai ligar ao DNA e poder estimular a transcrição de genes específicos para fazer o efeito dele. É assim que ele funciona. Então, vocês acham que esse processo aí, ele demora muito ou ele acontece rápido? O que vocês acham? É um fármaco que atua nesse receptor. A resposta vai ser rápida, demorada? Ele demora, né? Porque até ele chegar lá e poder fazer essa transcrição, ele demora. Alguma dúvida sobre esse? Mas assim, ele demora para conseguir efetivamente fazer algum efeito, mas para o fármaco chegar até lá é rápido, não? Porque se ele passa direto na membrana e chega no receptor. Eu não diria assim que é rápido, mas o que demora mais mesmo é para fazer a transcrição, né? Só que eu acho que um conjunto das coisas faz demorar para dar esse efeito. Porque a transcrição
e a produção, a síntese proteica que vai poder fazer o efeito dele. Igual esse. Fala. Essa relação de demora é só comparativa com os outros. Entendeu? Não é coisa absurda, não. Não é dias, não depende. É só uma questão meramente comparativa com os outros canais, com os outros receptores, perdão. Se eu não me engano, eu vi que um hormônio de esteroide, a hidrocortisona, acho que demorava 3 horas, algumas horas, assim, para poder funcionar. Mas é porque, em comparação aos outros, tem uns que demora milissegundos. Então, essa é a diferença. Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida sobre esse? Não? Então, vamos passar. Receptor ionotrópico. O nome também dá para vocês lembrarem, que vem de íon, né? Aí, canal iônico. Pode passar. Então, canal iônico, a gente vai ter vários tipos de canal iônico. Mas o importante para a gente aqui vai ser do tipo ligante dependente, que o fármaco vai fazer papel de ligante para poder modular essa situação. Então, o que vai acontecer? O canal iônico vai estar fechado, aí o ligante vai conectar nele, vai ligar nele, e isso vai fazer ele abrir, vai mudar a conformação dele, vai fazer abrir e entrar os íons, entrar, né, ou sair, os íons. E isso que vai desencadear o efeito. O exemplo que eu vou dar aqui são dos receptores nicotínicos, que vocês vão ter também mais para frente, em colinérgico. Eles estão lá na junção lá muscular. Então, o que acontece? A acetilcolina se liga a esse canal iônico, vai abrir. Entra sódio para dentro da célula, vai despolarizar a célula. Isso vai fazer com que abram canais de cálcio. E esse canal de cálcio aberto que vai poder estimular o músculo a ativar. Entenderam? Deu para entender? Tem também o receptor GABA. Vocês podem ter colocado como exemplo. Não, peraí, volta. Quero ver se entenderam. Deu para entender? Alguém me responde? Deu sim. Ok. Alguma dúvida? Não, né? Ok. Próximo. Esse é o que demora milissegundos. Muito rápido. Que abre ali e já faz tudo ali. Pode passar. Receptor com atividade catalítica. Alguém sabe outro nome para ele? E quando eu vi também me assustei com o nome. Enzimático? Isso aí. Ele é associado com enzima, também pode ser chamado assim. Então, como eu disse, eles são localizados na membrana plasmática, mas ele tem domínio transmembrana ligado a uma enzima. A mais comum que a gente fala é a tirosina quinase, que o exemplo aí da imagem é receptores de insulina, ligados à tirosina quinase. O que a gente vai ter? A gente vai ter um monômero, que é ele sozinho, mas quando o ligante conectar nele, ligar nele, ele vai virar um dímero, vai ficar em dupla. E isso vai fazer com que seja fosforilada a tirosina quinase. Isso ativa ela. E é isso que vai poder fazer o resto das reações. Esse é um dos exemplos, mas tem outros tipos de enzimas ligadas a eles, que fazem outras coisas, depende de receptor para receptor. Mas esse é a base do funcionamento. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Tá bom, então pode passar. O último é o metabotrópico, ou ligado à proteína G. Pode passar. Então, esses ligados à proteína G, acoplado à proteína G, como é que eles vão funcionar? A proteína G em si, ela tem 3 subunidades: alfa, beta e gama. Alfa vai ser a mais importante para a gente, ela está ligada a uma molécula de GDP, que vai ser importante para o funcionamento. A gente vai ver aqui agora. Um exemplo da imagem são de receptores beta-adrenérgicos. Vamos lá. Adriana, aponta a setinha para mim, por favor.
A epinefrina é um exemplo que vai ligar a esse receptor beta-adrenérgico e vai mudar a conformação, fazendo com que essa parte GDP da subunidade alfa vire GTP, que ela foi fosforilada. Aí ela fica com mais energia. Ela vai se soltar, vai fazer soltar toda a unidade alfa, que nem está nessa imagem agora, e quando ela se solta, que ela vai poder ativar ou inibir outros componentes da célula para desencadear o efeito. No caso do beta-adrenérgico, ele vai se ligar à enzima adenilciclase, é isso mesmo, né? Adenilciclase. E essa enzima, ela vai aumentar a quantidade de AMP cíclico na célula, que é o segundo mensageiro, vai gerar uma cascata de reações para poder ativar as ações da epinefrina em geral, tipo aumentar o batimento cardíaco, depende, né, de onde está esse receptor. Então, outros exemplos são dopaminérgicos, muscarínicos e opioides. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvida? Eu fiquei meio em dúvida na diferença desse metabotrópico com o de atividade catalítica. Eu não entendi muito bem a diferença. Então, o de atividade catalítica, o próprio receptor já é ligado a uma enzima. A enzima já está ali conectada a ele. Esse ligado à proteína G, ali, dá para ver, ó. Ele é um monômero, vira dímero, ele é conectado já à enzima. No outro exemplo, a enzima está longe, ela não está ali. A adenilciclase está lá. É que essa imagem é, tipo, depois de já ter ligado o agonista. Antes o alfazinho tá ligado ali junto com o B e o gama. Beta e o gama. Entendeu? Por isso que confundi um pouco. Mas aí, no caso desse metabotrópico, ligado à proteína G, a enzima não está ligada diretamente ao receptor. A subunidade da proteína G, que vai sair ao ser ativada e se ligar a uma enzima, ativar uma enzima, ela pode inibir uma enzima, pode desencadear outras reações. E essa parte beta também faz algumas funções, só que a alfa é a principal. Deu para entender ou quer que eu repita? Não, acho que eu entendi. A diferença é onde a enzima está localizada, né? Porque com atividade catalítica, ela já faz parte do receptor e no metabotrópico ainda tem que achar o receptor que está em algum outro lugar. Não, ainda tem que achar a enzima que ainda está em algum outro lugar. Isso mesmo. É isso aí. Tá bom, valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou confuso? Não, ninguém? Pode falar no chat se tiver vergonha. Pode digitar aí, gente. Qualquer dúvida sobre matéria. Tá, então acho que acabou, né? Acabaram as questões. Essas são nossas referências.